Antártica não pertence a nenhum país. Ela é regida por um conjunto de acordos internacionais chamado Sistema do Tratado da Antártida. Esse tratado foi assinado em 1959, entrou em vigor em 1961 e congelou disputas territoriais, transformando o continente em um espaço dedicado à paz e à ciência. Décadas depois, veio o Protocolo ao Tratado sobre Proteção do Meio Ambiente, conhecido como Protocolo de Madrid, assinado em 1991 e em vigor desde 1998. Após essa assinatura, a Antártida passou a ser considerada uma reserva natural, consagrada à paz e à ciência. Na prática, isso significa que tudo precisa servir para propósitos pacíficos e científicos. Logo, o uso militar é vedado para construir ou operar estruturas. Militares só podem apoiar logística e pesquisa, sem transformar isso em base militar. Então, quartéis, depósitos de armas, radares de defesa são barrados. Além do mais, qualquer projeto é medido pelo impacto ambiental. Se a obra cria impacto permanente ou alto risco em fauna, gelo, solo, água, ar, ela tende a cair. A extração também não pode. O Protocolo de Madrid proíbe atividades de recursos minerais, com exceção de pesquisa científica. Isso derruba de cara obras que viabilizam mineração, petróleo ou gás. Não preciso dizer que explosões nucleares e descarga de resíduos radioativos são proibidas, né? Países que assinam o tratado podem inspecionar instalações uns dos outros. Não existe canto escondido para construir algo fora das regras. E falando do hotel que eu brinquei lá no começo do vídeo, é proibido infra comercial permanente sem vínculo científico como hotéis, resorts, villages e mega estruturas de logísticas descoladas da ciência, como aeroportos comerciais, parques industriais, aterros de lixo. Antes de erguer qualquer coisa no gelo, os países têm de provar que a obra é necessária, reversível, dá para remover e restaurar a área, e segura para um ecossistema que reage devagar, mas sofre por muito tempo quando é ferido. É por isso que você não vê portos industriais, oleodutos, hotéis ou condomínios por lá. Você sabia que o maior deserto do mundo tinha tanta regra assim? Deixa aqui abaixo nos comentários. Não é só isso, na Antártica existem áreas com travas extras. As aspas, áreas especialmente protegidas, e as ASMA, áreas especialmente gerenciadas. Em termos práticos, qualquer obra nessas zonas pede autorização formal e uma justificativa científica forte. E muitas vezes a resposta é não, mesmo para estruturas temporárias. Porque são lugares de nidificação, colônias de pinguins e focas, áreas geológicas únicas ou rotas sensíveis de fauna. Um simples deck colocado no lugar errado pode desviar animais por anos. Você deve estar querendo saber se pode visitar lá, né? O turismo existe, mas de forma controlada. Navios, desembarques pontuais e infra mínima e temporária. O motivo de não ter hotéis e resorts fixos é por conta do impacto contínuo. Água, esgoto, energia, ruído, lixo e propósito errado para o continente. Pires fixos para cruzeiro? Esbarram em impacto local, aumento de fluxo e no efeito cascata. Mais navios, mais pressão ambiental. Em resumo, visita é episódica e reversível. Obra permanente não. Agora você deve estar se perguntando, mas e se fizer um resort eco off-grid? Mesmo eco, a permanência, o fluxo constante de pessoas e a necessidade de serviços quebram o requisito de impacto mínimo e o propósito não é científico. Na Antártida, a regra do impacto mínimo existe porque qualquer alteração no local demora a cicatrizar. Acontece que esse continente gelado é lentíssimo para se recuperar. Com um solo raso e vida concentrada, qualquer obstáculo vira um problema funcional. Se uma base se espalha no chão, ela se torna uma barreira que força pinguins e focas a contornar, gastando energia vital. Por isso, a arquitetura precisa ser compacta e elevada, mantendo a paisagem permeável para a fauna. O segundo ponto é a reversibilidade. Em outros lugares, o tempo fecha a ferida, mas no gelo, fundações profundas e aterros deixam cicatrizes que duram décadas. A pergunta crucial é: se a base for embora, o lugar volta a ser o que era? Se a resposta for sim, é porque a obra foi pensada para sair inteira, sem deixar rastros permanentes. Essa lógica se estende à logística e à energia.
Uma base que consome muito exige combustível constante, puxando mais navios e voos. Cada viagem extra é mais ruído, mais risco de incidentes e mais pressão sobre a costa. Por outro lado, uma estação bem isolada, que reaproveita calor, encurta essa cadeia de abastecimento, reduzindo o impacto em cascata. O mesmo rigor se aplica ao lixo e esgoto. O ambiente antártico não consegue processar o que deixamos para trás, então a regra é circuito fechado. Entrou, usou, retirou, evitando a contaminação marinha e do solo. Até mesmo o comportamento humano é regulado. O silêncio e os ciclos de luz são essenciais para a fauna se orientar. Barulho e claridade noturna desorganizam esses sinais, podendo causar abandono de ninhos. A mitigação, ser silencioso e evitar holofotes não é exagero, é proteger a reprodução das espécies. Mas o que pesa mais é a localização. De nada adianta ser pequeno se a estrutura for colocada sobre um corredor de pinguins. Posicionar a base sobre um caminho repetido pela fauna pode quebrar o ciclo de uma população inteira. Por fim, a linha vermelha é cruzada quando o acúmulo de construções transforma a base em uma presença permanente, quando o ruído vira paisagem sonora, ou quando a estrutura passa a focar em conforto ou visitação em vez de ciência. A Antártida só se mantém como laboratório se a presença humana for necessária, leve e totalmente irreversível. Em vez de estruturas que pedem guindastes e canteiros longos, a preferência por módulos pré-fabricados, que chegam prontos, encaixam rápido e podem sair quando a missão termina. Na gestão de água e resíduos, a ausência de soluções locais empurra o projeto para sistemas fechados, tratar tudo, medir tudo e levar embora o que não pertence ali. Isso força um planejamento detalhado de volumes, rotas e horários. O objetivo não é zero impacto, que seria pretensão, mas impacto controlado e reversível, com rastreabilidade do que entrou e do que saiu. A operação diária precisa ser silenciosa e previsível. Sem portos, estradas e serviços externos que amortecem erros, qualquer improviso vira barulho, luz fora de hora, atraso em retirada de resíduos e cada desvio tem consequência ambiental. Por isso, a rotina é quase um protocolo: janelas de trabalho, limites de ruído, turnos de manutenção, tudo pensado para não interferir nos ciclos biológicos ao redor. Agora você deve estar se perguntando, quem é que fiscaliza? Os países que assinam o tratado têm o direito e o dever de inspecionar as instalações uns dos outros. Não é visita de cortesia, é entrar em base, ver como operam, checar documentos, combustível, resíduos, rotinas e confirmar se a estação existe para o que diz existir. Essa abertura é o que impede obras discretas de aparecerem onde não deveriam. Se algo não bate, a incongruência não fica em segredo por muito tempo. Antes mesmo de alguém colocar um parafuso no gelo, existe a etapa de avaliação do impacto ambiental. É nela que o projeto explica por que precisa existir, como vai reduzir danos e como será removido quando cumprir sua função. Sem essa aprovação, não há logística oficial que tope levar o material para lá. E se a avaliação aprova com condições, cada condição vira compromisso. Não dá para pular etapa e ver depois. No dia a dia, quem garante que a estação cumpra o combinado é uma mistura de gestão internacional com gestão nacional. Cada programa antártico, brasileiro, chileno, argentino, americano e por aí vai, tem um sistema de permissões e auditorias internas. Se uma estação desvia do objetivo, acumula resíduos, opera fora dos limites combinados ou expande sem avaliação, o próprio país é cobrado a corrigir. Isso pode significar desde paralisar atividades até retirar estruturas e restaurar a área. É chato? É, mas é exatamente esse incômodo que mantém um continente usável para a ciência. Existe também um mapa das áreas especialmente protegidas. Entrar nelas, coletar material ou erguer qualquer coisa só com permissão específica. Se alguém pisa fora do traçado, a resposta é simples: atividade suspensa, relatório de incidente e plano de correção. É um processo burocrático de propósito, para desestimular o atalho. E quando o problema é com visitantes? O turismo na Antártica é tolerado, porque no formato atual não pede obra permanente. Operadoras sérias se submetem a regras rígidas de desembarque e condução de grupos. Falha de conduta, impacto não previsto, aproximação indevida de fauna, a consequência costuma vir rápido.
a empresa perde acesso a determinados pontos, é obrigada a corrigir procedimentos e, se insistir, perde a temporada. Quando há não conformidade ambiental, combustível derramado, descarte indevido, dano à área sensível, o caminho é direto: contenção, limpeza, relatório e compensação. Não existe depois a gente conserta na temporada seguinte. O hemisfério sul é curto, ou resolve agora ou a natureza fica com a conta durante meses. Por fim, o elemento mais efetivo da fiscalização é o menos glamuroso: pressão de pares. Uma estação que vira problema não atrai colaboração, não recebe apoio logístico conjunto e perde credibilidade para projetos grandes. Agora me conta aqui nos comentários, você sabia de todos esses motivos das proibições de construções e turismo lá na Antártida? Você viu como as regras são rígidas, né? Pois é, achei bem interessante esse tema e resolvi trazer aqui. Se gostou do vídeo, não deixou o like e nem se inscreveu no canal lá no começo do vídeo? Agora é a hora! Isso fortalece o trabalho e você ainda continua recebendo mais vídeos e curiosidades. Aqui na tela final deixarei mais vídeos. Aproveite! Obrigado e até a próxima!